Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Lívio, boa tarde a você e a todos os ligados na nossa programação. A gente começa o quadro de hoje falando sobre um assunto, um fuxico político que repercutiu bastante neste domingo, dando conta de que um pré-candidato à prefeitura de Teresina teria desistido. Olha só, após a circulação de uma notícia que afirmava a desistência da pré-candidatura de Fábio Novo à prefeitura de Teresina, o parlamentar se pronunciou e negou qualquer mudança no seu projeto eleitoral. Vamos ouvi-lo. Eu não estou brincando de ser candidato. No meu dicionário e na minha vida, quem conhece a minha história sabe que não existe o verbo desistir. Então não tem nenhuma possibilidade de desistência da minha candidatura. Não estou brincando de ser pré-candidato. É isso, uma resposta firme da parte do deputado Fábio Novo, pré-candidato do PT, partido do governador do estado. Então seria, no mínimo, estranho, sem antes da formalização da chapa, já haver uma desistência. Lembramos aqui a luta que foi internamente dentro do PT para se chegar ao consenso do nome do deputado Fábio Novo. Pelo menos 4 ou 5 pré-candidatos no início do ano se colocaram, deputado Franzé, vereador Dudu, ex-secretário Daniel Oliveira, Júnior do MP3. Então, o deputado Fábio Novo conseguiu vencer primeiramente estes embates internos que aconteciam dentro do Partido dos Trabalhadores, teve o seu nome consensuado e agora, antes do início formal da campanha, já desistir. Então ele mesmo desmentiu que esta notícia está totalmente mal embasada, não condiz com a verdade e ele, deputado com seu grupo, vão prosseguir aqui na pré-campanha em Teresina. O boato também dava conta, Eliezer, de que o Partido dos Trabalhadores, com essa possível desistência de Fábio Novo, se aproximava da campanha, por assim dizer, que está sendo encabeçada por Fábio Abreu, do PL, na disputa pelo Palácio da Cidade. Mas o que se tem de concreto até o exato momento é de que Fábio Novo continua com sua pré-campanha, Fábio Abreu continua com a sua pré-campanha, todos os dois pré-candidatos ainda sem definição para os seus nomes de vice. Então, apenas esclarecendo, como bem disse o próprio deputado na sua fala, que nós conseguimos extrair de uma ligação telefônica aqui para o sistema de comunicação, tudo mantido. Ele segue como pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Correto. Seria até uma associação natural. Fábio Abreu com Fábio Novo são 2 deputados da base do governador, secretários de Estado, mas na verdade, politicamente aqui na disputa pela prefeitura da capital, estão marchando em campos opostos, adversários. Então, nesse momento, não há nenhuma união política eleitoral entre Fábio Abreu e Fábio Novo. Uma dobradinha dos Fábios fica para próximos episódios, não é, Eliezer? É isso aí. Vamos agora ouvir o presidente do Solidariedade, que vem declarando um apoio importante para o PT. O Solidariedade fechou questão em relação ao candidato que deve apoiar na disputa pela Prefeitura de Teresina este ano. O presidente estadual da sigla, deputado Evaldo Gomes, apresenta até uma indicação para a vaga de vice. Vamos ouvir. Vamos. Nós tomamos uma decisão de apoiar nessas eleições aqui na capital o deputado estadual Fábio Novo para prefeito de Teresina. Nós estamos num diálogo fraternal com a direção do Partido dos Trabalhadores, com o governador Wellington Dias e com o próprio pré-candidato Fábio Novo. A nossa intenção é fortalecer o palanque de Fábio Novo no sentido de poder levar o mesmo ao segundo turno das eleições. Nós temos como estratégia levar a compor a chapa majoritária, indicando o candidato a vice-prefeito. O nome hoje indicado, que tem apoio da maioria do partido, é do ex-presidente da Fundação, o Alferraz, Cheivan Lima, líder comunitário, um homem de trabalho forte, especialmente na região do Grande Seu. Eliezer, me corrija se eu estiver errado, mas acredito que esta adesão declarada, oficial, do Solidariedade à pré-campanha de Fábio Novo é muito mais um recado ao prefeito Firmino Filho do que uma adesão mesmo ideológica ao Partido dos Trabalhadores. O que você acha disso? Tem um peso bastante forte nesse sentido sim, Lívio Galeno. Lembramos que o Solidariedade, o deputado Evaldo Gomes esteve junto, próximo, na administração aqui do prefeito Firmino Filho, mas acabou rompendo e aí seguindo o convite do governador para fazer parte da administração estadual. Solidariedade hoje é o responsável pela gestão da Companhia Metropolitana de Transporte, que cuida do metrô de Teresina. Então, Solidariedade aí reforçando
a sua oposição ao PSDB, se aliando a um adversário histórico, que é o Partido dos Trabalhadores. Importante dizer que, neste vídeo, o deputado Evaldo ele traz definições recentes acerca do caminho do Solidariedade nesta eleição municipal, porque até outro dia as alternativas eram maiores. Ele buscava indicar o vice de qualquer pré-candidato da base. Hoje não, já foi específico. É do PT, é de Fábio Novo. Tinha pelo menos 5 nomes para indicar como vice. Hoje já traz uma definição, que é exatamente do suplente de vereador Cheivan Lima. Então, o Solidariedade assume seus caminhos, colocando aí o seu grupo à disposição como uma alternativa de frente para o município de Teresina. E essa oferta de Cheivan Lima para compor com o Fábio Novo a sua chapa majoritária é bastante peculiar, porque quando esteve na base do prefeito Firmino Filho, na Prefeitura Municipal de Teresina, era através do próprio Cheivan Lima, que estava à frente da Fundação Alferraz. Bastante simbólico. Vemos aí o respeito, o peso que tem dentro do Solidariedade o suplente Cheivan Lima. Continua sendo uma pessoa de primeira opção do deputado Evaldo Gomes. Falando também sobre os assuntos que foram comentados, debatidos durante este fim de semana na política regional aqui do estado do Piauí, nós temos uma informação do Partido dos Trabalhadores no processo de ocupação da vaga deixada por Assis Carvalho dentro do partido. Correto. Após a morte do deputado federal Assis Carvalho, o Partido dos Trabalhadores deve anunciar na próxima sexta-feira o novo presidente regional da sigla. De acordo com informações apuradas pelo portal O Dia, os deputados Francisco Lima e João de Deus vão se alternar na presidência pelos próximos 3 anos e meio. A indicação parte da corrente Construindo um Novo Brasil. O deputado Lima deve assumir nesse primeiro momento com a responsabilidade de conduzir a estratégia do PT nas eleições municipais de novembro. Ok. Eliezer, vamos também falar agora sobre uma denúncia que nós, do Sistema de Comunicação, recebemos na manhã de hoje. Nós temos uma denúncia do vereador por Teresina, Gilberto Borges, o Dudu do PT, contra o pré-candidato Kleber Montezuma. Mas sobre essa denúncia, quem fala é o próprio vereador. Vamos ouvi-lo. Bem, nós estamos aqui dando entrada numa representação eleitoral onde vários indícios aqui comprovados de abuso de poder econômico, de abuso de usar a máquina. A deputada Lucy com o pré-candidato Kleber Montezuma, simplesmente utilizando os conselhos escolares, que são os conselhos que é um órgão para fiscalizar o recurso público das escolas do município. O que é que eles estão fazendo? Pedindo para que os diretores disponibilizem links para que converse aí a deputada Lucy e o secretário Kleber Montezuma sobre campanha eleitoral. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós não vamos permitir que o pleito eleitoral em Teresina seja aí viciado. Então nós estamos entrando com a representação, espero que o TRE possa aprofundar e, caso realmente se comprove o que tem aqui de indício, que seja punido na forma da lei. Nós não podemos ter aqui uma eleição onde uns, utilizando a máquina pública, utilizando o poder ali de coagir servidor público em nome de qualquer que seja o candidato. Então aqui espero que o TRE possa fazer essa investigação e que a gente possa ter o pleito na conformidade da democracia, que é o direito de todos e todas terem uma campanha sem uso e abuso de máquina. Nós procuramos o pré-candidato do PSDB, Kleber Montezuma, para se manifestar acerca deste assunto. Eliezer. Correto, Olívio. O professor Kleber Montezuma disse que aguarda uma comunicação formal por parte da Justiça Eleitoral para só aí se defender ou se pronunciar de alguma forma. Próximo assunto, nós vamos repercutir uma declaração que foi dada pelo prefeito de Teresina, Firmino Filho, durante uma dessas dessas entrevistas coletivas que ele vem concedendo através da internet à imprensa teresinense. Aliás, explica pra gente. Semana passada, o prefeito Firmino Filho afirmou que as prefeituras de cidades pequenas do interior do Piauí estão com a situação financeira confortável, por conta dos repasses do FPM que estão equiparados ao ano de 2019. Nós procuramos a Associação de Municípios, a PPM, para comentar a declaração do chefe do Executivo da capital.
Os municípios brasileiros, sobretudo os municípios piauienses, receberam ao longo desse primeiro semestre, que foi um período considerado atípico da economia brasileira, todo o recurso do FPM. Esse recurso do FPM ele caiu significativo, afinal o Fundo de Participação nada mais é sua base de cálculo do que o IPI e o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Aí houve a compensação por parte do governo federal, como também houve recursos, por exemplo, do governo federal para suprir as deficiências dos municípios no combate à questão do Covid-19. Então, nesse mês de julho, principalmente, nesse primeiro decênio, receberam recursos da compensação e recursos também orientam com relação a 1%, já que o Fundo de Participação, comparativamente ao exercício de 2017, ele vem caindo. Mas, de qualquer forma, há uma lei federal para compensar esses recursos para que os municípios não sofram. Né? E a PPM ela recomenda cautela aos prefeitos, afinal, a partir de agosto, a tendência do Fundo de Participação dos municípios é cair e só vem ser recompensado ao final. Por isso que é importante para os prefeitos piauienses fazerem cautela, economia, porque a partir do segundo semestre a tendência do Fundo de Participação é cair. E ninguém sabe como vai ficar a questão da economia brasileira. Por isso que, a partir de agosto, a posição da PPM, a recomendação da PPM para que os prefeitos piauienses é manter cautela, principalmente na aquisição de compras. O dinheiro pode estar chegando, mas a recomendação da PPM é cautela. Sim, a PPM, portanto, confirma a análise, a especulação do prefeito Firmino Filho acerca do caixa das prefeituras do interior. Neste momento, realmente, há uma situação confortável por conta dos repasses equiparados, não a este ano de crise, mas ao ano passado, de 2019. De toda forma, fica uma recomendação para que nos próximos meses já se tenha cautela, porque os repasses podem não vir com a mesma quantidade, a mesma base de cálculo Sim. com o que estavam vindo até o momento, e muito precisa ser feito ainda nos municípios. Vamos agora para o nosso próximo assunto, Eliezer Rodrigues. Vamos ouvir mais uma análise de um político que se destaca aqui no nosso cenário regional no que diz respeito a esse contexto de pandemia e também no contexto pós-pandemia. O presidente do PROS em Teresina, publicitário Fábio Sérvio, considera a pré-campanha eleitoral deste ano prejudicada, mesmo com os recursos das redes sociais. Sérvio concorda com o adiamento do pleito municipal e estima que a pauta econômica vai estar no centro dos debates políticos. Qual a percepção? O que é preciso ponderar, priorizar nesse momento, né, considerando toda essa crise do coronavírus? Olha, eu acho que a gente ficou, enquanto sociedade, a gente ficou por muito tempo às cegas nesse processo, com poucas informações, né, vamos dizer assim, houve uma letargia de se cientificar os dados, né? A gente viu a coisa acontecendo lá na Europa, achou que não ia acontecer aqui, de repente chegou e pegou um país, vou trazer até a nível local, e pegou um estado que já tinha uma saúde em caos, já tinha dificuldade de manutenção de hospitais, com poucos leitos de UTI. Então foi uma corrida, né, que a gente, enquanto sociedade, pagou um preço para que os governos tomassem medidas paliativas ou emergenciais para oferecer o mínimo de estrutura hospitalar. Então, todo mundo teve que ficar em casa, né, nessa quarentena, para que desse tempo para esses governos, né, para o governo estadual e para os governos municipais, correrem atrás do prejuízo de anos e anos de falta de investimento em saúde pública. Na prática, o que aconteceu, na minha opinião, foi basicamente isso, né? Bom, e no que diz respeito às medidas adotadas, à transferência de renda, aos programas para a área da saúde, estão suficientes, satisfatórios? Olha, eu acho que num momento desse, nada é suficiente, nada é satisfatório, né? A gente está vivendo um quadro, está vivenciando um quadro que é inédito para todos nós, para a nossa geração, para a minha, para a sua, e para as gerações que já passaram, né? Ninguém soube lidar com isso. Eu acho interessante, de um ponto de vista, quando se separa a questão da saúde com a economia. Por exemplo, tem um fato que eu acho que a gente precisa se atentar, né, e que alguns estão começando a trazer isso para as discussões,
mas ainda não está na mesa de quem tem a caneta, né, dos governantes, que é a questão do pós-pandemia. O que vai ser da nossa economia no pós-pandemia? O que a gente precisa fazer? Então, o Brasil tem diversas realidades, né? Uma coisa é a realidade de São Paulo, a capacidade, por exemplo, do Estado de São Paulo de reagir economicamente, onde tem indústria, onde tem porto, é muito mais rápido do que a nossa capacidade aqui. Então, eu não estou vendo discussões sobre essa pós-pandemia, sobre que medidas os governos precisam tomar junto com a iniciativa privada, e aí é onde eu acho que tem que ficar muito claro de que não se vai conseguir dar um passo adiante ou voltar a caminhar, porque o que aconteceu com o mundo todo, o que aconteceu com a gente, qualquer cidade do estado do Piauí, qualquer cidade de São Paulo, seja mais concentrada a riqueza ou menos concentrada, o que aconteceu é que a gente deixou de caminhar. A gente está reaprendendo a caminhar. O Firmino, ele, por exemplo, ele está certo aqui em Teresina, quando ele diz que as pessoas não tiveram a noção da realidade. Eu concordo com ele, isso ele está certo. Eu conheço pessoas próximas que tiveram o problema da Covid-19, e eu sei da dificuldade. Muita gente ainda não viu isso próximo, né? Ainda não teve essa realidade próxima e acha que está muito distante dela. Mas o problema é que nós não podemos deixar a população sem uma perspectiva, sem uma porta de saída, sem pensar uma alternativa. Então, quando o agente público que está conduzindo, está liderando, e aí num momento desse há uma diferença entre gerir e liderar. A população ela precisa de uma liderança nesse processo. E eu concordo plenamente, faço uma crítica ao governo Bolsonaro, e faltou liderança nesse processo a nível federal, faltou liderança praticamente em todo o país. O que é a liderança? É você conseguir conduzir o pensamento coletivo da população para um determinado raciocínio, para que as pessoas consigam, a partir disso, ter um resultado, ou chegar até um resultado que é importante. Nós não conseguimos chegar a esse resultado. E eu acho que em nenhum lugar do país, porque o tempo todo ficou se divergindo. Eu acho que se preocuparam tanto com o problema que esqueceram das pequenas soluções. O impacto disso no momento de pré-campanha. Nós, em Teresina, por exemplo, não temos candidato em lugar nenhum. Não temos pré-candidato mais. Não tem, porque assim, no extrato da eleição, o candidato que seria da Prefeitura de Teresina, ele já largaria aí com 20%, 25% de intenção de voto por causa da máquina pública. Cadê esse candidato? Ele não existe mais. O eleitor está perdido, ele não sabe o que vai fazer. Há um sentimento que a gente percebe de revolta muito grande, né, com o que está acontecendo, isso é fato. E essa revolta não é... E aí eu quero colocar a minha percepção como comunicador nesse processo. A revolta das pessoas não é pela quarentena. A revolta das pessoas é pela falta de perspectiva do que vai ser feito depois. Ninguém chegou e disse, olha, a quarentena precisa existir durante tanto tempo e depois vai acontecer. Então, para quem foi o beneficiado, quem foi o beneficiado dessa história da quarentena na corrida eleitoral? A própria prefeitura. Eu fiz um levantamento de dados, entendo o seguinte, eu não sou contra a ação que foi feita. Eu sou contra como foi feito. Sua análise, Eliezer. As pessoas já têm visto, de fato, Lívio, na política, essa crise de representatividade. Há algum tempo, há um clamor por nomes que realmente já transpareçam, que são da vontade da maioria, que represente as causas da maioria, que dê voz às demandas que são prioritárias no momento. Dizer que é interessante esta análise do publicitário Fábio Sérvio, no que diz respeito à necessidade de uma política de médio e longo prazo para a recuperação econômica. Até o momento se discute muito as medidas emergenciais, tudo que tem sido feito no momento da pandemia tem caráter emergencial, mas e o pós-pandemia? Como recuperar a economia, os empregos, a circulação de renda, enfim. Então isso vai estar no centro dos debates, isso precisa realmente ser bem organizado para ser apresentado como proposta,
para a população de Teresina. Eliezer, muito obrigado pela sua participação. Estamos apenas iniciando o nosso trabalho informativo durante esta semana. Conto com você até sexta-feira, viu? Pode contar. Uma boa tarde a todos. Até amanhã. Boa tarde, obrigado. Política do Dia.